Olá, bem-vindo ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou David João da Purificação. Tá me acompanhando aqui hoje o Diego Quaglia. E aí, gente, beleza? Um prazer estar de volta para comentar sobre Justiça Jovem. Tá aqui também a Tabita Vilas Boas. Oi, tudo bem? E Tavão, do Cine Tavão. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então estamos aqui para a nossa terceira e última parte da nossa cobertura mensal de Justiça Jovem, mais sobre as nossas impressões sobre o final da série, logo depois da vinheta. Connor, you up? Yeah, I'm up. You getting ready for work? No appointments today. What about you? Nothing. Every bike in Rhode Island's running smooth. How about I get dressed and we do something? I like the sound of that. What are you gonna wear? The usual? Why? What are you wearing? Right now? My engagement ring. Então, pra quem não sabe, um contextozinho, né, antes da gente começar a falar da terceira temporada, a série foi cancelada em 2013, né, durante a segunda temporada pela baixa venda de brinquedos da Mattel. Acabava que a série funcionava muito com financiamento, tanto com a parte da Cartoon Network que produzia, quanto a da Mattel. E aí a Mattel produzia sobre o acordo de poder distribuir os brinquedos. Os brinquedos não estavam vendendo muito bem e aí a Mattel retirou o financiamento. A série foi cancelada em 2013, com o pessoal cogitando ela ser ressuscitada pela Netflix, né? Naquela época a Netflix ainda tinha esse status de salvadora de séries canceladas, quando ela voltou com Arrested Development e aquela The Killing. A série sempre se manteve bem assistida na Netflix, os fãs faziam campanha, né, pra compra dos Blu-rays e tal. E aí o Greg Eisman via dando entrevista que o reboot da série podia estar rolando, desde que o pessoal estivesse sempre comprando Blu-ray, mostrando que tinha mercado. E aí acabou que quando a DC lançou o streaming dela, né, o DC Universe, produziu vários conteúdos originais. Ela trouxe o live action de Titãs, depois anunciou Doom Patrol, e Justiça Jovem estava entre as levas de animação deles, né? Ele e a série animada da Arlequina. E acabou que o DCU hoje em dia virou uma coisa só de quadrinhos, e aí Justiça Jovem migrou pro HBO Max. Então as próximas temporadas vão ser na HBO Max. Mas fala pra gente, Tabita, sobre o que é a terceira temporada de Justiça Jovem. A terceira temporada se desenvolve ao redor da trama do tráfico de meta-humanos, que já tinha dado início na segunda temporada, né? Ali por trás das tramas, e novos personagens são acrescentados. A gente também tem membros da Liga da Justiça se desvinculando da Liga para poder investigar o tráfico de meta-humanos sem que a Liga seja comprometida internacionalmente. A gente vê os novos personagens como o Brion, o príncipe de Markovia, e também a Halo, uma garota misteriosa que tem poderes de ressuscitar, voar e várias outras coisas. No decorrer da temporada, mais personagens vão aparecendo e vai se formando essa nova equipe de forasteiros, outsiders, que é o tema da temporada, que não tem uma ligação direta com a Liga da Justiça e age mais de forma independente, sendo treinada pelo Asa Noturna, pela Artemis e pelo Superboy. Eu só queria que antes da gente entrasse, né, na questão de trama, desenvolvimento de personagem, a gente já começasse falando logo da animação, que eu acho que é o elefante na sala dessa temporada, porque assim, cara, como tá ruim, né, cara? Nossa, meu Deus. Atualmente a DC começou a gastar um pouquinho mais de dinheiro com algumas animações, mas essa temporada é bem da época que a DC e a Warner faziam aqueles filmes 952, aquele padrãozão de modelo. A ação dessa temporada é horrível. É muito ruim mesmo. Pô, tem umas cenas que congela a cena, tem umas cenas muito terríveis, assim, sempre uma coisa muito... um visual muito chapado, genérico, né, assim. Ele perde muito daquele estilo visual reluzente, a lá J.J. Abrams, das outras temporadas, e são movimentos muito travados com os personagens. Nossa, cara, demais. Tipo, antes, eu lembro que no primeiro programa eu até comentei, assim, como o pessoal tinha um cuidado pra animar certas coisas, tipo, quando a Miss Martin se transformava e os braços saíam dela, eles meio que começavam borbulhando antes de tomar forma. Mas aqui nessa temporada, tipo, ou às vezes o personagem mexer na cabeça, que é um movimento simples, é tão travado. Isso de que o Diego comentou sobre a série ter muita imagem estática, cara, talvez por ser muito pela demanda de episódios da série, né, que é gigante, cara, como isso fica evidente, né, tem muita cena que às vezes é o personagem comentando uma ação específica, ou então a cena sendo reproduzida no jornal.
e toda vez que ela é reproduzida no jornal, o personagem comentando, as imagens são estáticas e tal. Aquele episódio, por exemplo, do Vendom Savage, você tem esse recurso das imagens estáticas sendo usado, né? Só que ele é muito uma narrativa mítica, e você ter essas imagens é muito a série tentando criar uma iconografia pro personagem e tal. Mas de resto, cara, a cena é tão... é cansativo, assim, visualmente, essa temporada. Uhum, com certeza. E os personagens? O que vocês acharam dos personagens novos? Eu gostei da maioria deles. Eu gosto muito do o Forrageador, né? Aquele lá que era de Nova Gênesis, né? Eu até achei interessante por conta que é legal ver essas coisas do Quarto Mundo, todas essas coisas do Jack Kirby sendo usadas, né? E não só o Darkseid. E ele é um personagem bem legal, ele é bem carismático. O Brion, eu gosto de coisas, mas também tenho problemas com ele. Eles estão replicando, né, a ideia do carinha esquentadinho e tal, só que aqui é um cara mais mimado, né? Ele tem todo o desenvolvimento ali que você fica achando que ele vai se redimir e tal, que ele vai aprender, mas ele acaba sempre fazendo merda. De um jeito ou de outro. Mas, no geral, eu acho eles interessantes. Eu gosto também do Mutano. O Mutano, eles dão um desenvolvimento... Eles deixam ele ativo, né? Dentro da trama. Colocam ele à frente, né? De vários outros personagens. A Halo também, acho que ela é bem interessante. Mas tem mais problemas, assim, com... Alguns eles são introduzidos e tem poucos episódios para desenvolver, assim. Tipo, a Terra. E tem toda essa jornada aí do Brion que eu... Às vezes eu acho interessante. Às vezes eu acho que... Tá meio repetitivo o arco dele. Tanto que você comenta isso, né? E é uma piada muito frequente na série, o Superboy olhando pra ele e sentindo vergonha porque ele era muito assim, né? Pô, isso é muito comum, né, cara? Não, mas uma coisa, eu gosto dos personagens introduzidos e gosto de como eles dão destaque pra alguns personagens que estavam na série e que agora tem uma chance, de brilhar, de aparecer mais, sabe assim? O Raio Negro. Raio Negro, eu acho que é um exemplo perfeito, que eu acho um dos destaques dessa temporada, assim, eu acho que a temporada consegue desenvolver muito bem ele pra chegar no ponto que chega no final, assim, o Brion, cara, assim, eu entendo o Tavão porque ele realmente é chato, mas eu gosto dele, e até gosto dessa ligação dele com o Superboy, porque eu acho que é aquela coisa, eu acho que o Brion é, por exemplo, o que o Superboy poderia ter sido se ele continuasse naquele caminho, e não é, sabe assim? Eu acho que no final da série, quando ele faz o que ele faz, assim, sem querer dar spoiler, é quando a gente percebe isso, sabe assim? Eu gosto dessa trama palaciana, tal, assim, que roda a temporada toda, que mostra bem essa coisa ambiciosa que o seu jovem tem, que sempre adicionar um elemento fantástico novo, sabe assim? E muito político, assim, e muito emotivo, melodramático, assim, essa coisa dos irmãos, tal, e da família real perdida, sabe assim, e aí ele vai ser manipulado e tudo isso, aí tem a Terra que aparece, eu nunca tinha visto a Terra abordada desse jeito, assim, não conhecia, assim, acho bem legal, apesar de concordar com o Tavão que é colocado há pouco. O Raio Negro eu gosto muito do destaque que a temporada pra ele, o Mutano, acho que eu adoro a Batgirl e acho que tem mais coisa pra ela fazer nessa temporada. Então eu gosto disso, acho que é uma temporada que dividiu bem os personagens e conseguiu adicionar coisas novas assim, pra ele. Eu acho, é meio que... Eles acertam num ponto que meio que falhou na segunda, que tipo, adicionava um monte de personagem, só que os principais ainda eram os antigos. Aqui os antigos, eles são meio que apoio para esses novos, alguns que resgatam, né? Outros que tinham aparecido na segunda, né? Mas era só para encher tela e tal, como a Batgirl e o Mutano, por exemplo. Só um ponto, né, que eu acabei esquecendo de comentar no começo, mas que a série ela voltou sendo maior de 18 anos, né? Então a gente tem novos personagens com outros contextos que a gente não podia ver antes, né? E alguns antigos também. Tipo, a série é bem mais violenta e tal, ela pode abordar explicitamente relacionamentos LGBT, né? A gente tem o Aqualad retratado como bissexual também. Tem a questão não binária, né? Da Halo, né? Que Sim. Ele chama ele e ela. Eu gosto de como os personagens, como acho que foi o Tavão que citou agora há pouco, como que nessa terceira temporada os personagens eles vão sendo acrescentados aos poucos. Não é como na segunda que era um monte de gente junta, misturada. Dessa vez a gente consegue
focar melhor nos personagens e cada um vai desenvolvendo. Eu tive a sensação que eles, pelo menos, fizeram a gente, telespectador, se acostumar com os personagens primeiro, antes de acrescentar um novo. Então a gente vê as dinâmicas com o Brion e com a Halo, depois entra o Forager, depois aparece o Cyborg, e aí vai indo aos poucos. Então foi melhor pra gente conhecer eles e tal. Mas eu tive muito problema, assim, com o Brion, porque... parece que estão representando o adolescente. Tipo, tá bravinho o tempo todo. E isso é meio chato. Tipo, a gente não vê muita coisa além de que, ele quer ver logo a irmã dele. Mas por que ele sempre é impaciente e tal? Só depois que vai ter um diálogo pra expor mais isso, mas eu achei meio fraco, assim, porque realmente incomoda ver ele enchendo o saco e fazendo merda o tempo todo. Uma coisa que eu acho interessante é que ele tem essa coisa aí de... Ele foca nos personagens novos, ele vai criando esses mini arcos que envolvem um arco maior, né? Mas são mini arcos ali de 3 ou 4 episódios. Eu acho legal que, tipo... eles pegam os personagens antigos e aí, já como eles são só apoio, eles dão episódios específicos ali, assim, meio como recompensa pro fã antigo. Sim. Tem um episódio muito bom ali com todos os Harper, né? Que é o... Esse é o melhor episódio. E que é um episódio que serve como um respiro ali, serve como uma reflexão pro Dick, né? Em relação ao passado e o que ele deve fazer. E dá uma leveza aí, né? E coloca todos eles interagindo juntos como uma companhia de segurança. Demais. Tem um episódio lá pra frente que acho que é o que é relacionado ao Wally, né? Que é meio que um WandaVision, né? Tem um episódio. Só que bem feito. Que eles criam um mundinho na cabeça dela, sabe? Pra ela ser feliz com o Wally. Porque pra ela descobrir se ela vai pegar o cunhado dela, né? Porque o bom dessa série é isso. Todo mundo pega todo mundo, né? Total. Todo mundo pega todo mundo, quer pegar todo mundo, né? A parada é essa. Teve um episódio que, quando eu tava vendo, até mandei mensagem pra Tabitha, porque assim, fica muito implícito que os moleques já fizeram suruba, sabe? Tipo, tipo, os meninos tudo muda pra um lugar, né? E não vai ter supervisão, e a Megan fala, a gente não pode deixar adolescente sem nenhum adulto pra supervisionar. E aí a Artemis, tipo, fala, já imaginou o que vocês poderiam fazer? E aí a Megan cutuca ela, se comporta, sabe? Isso é muito uma coisa que o pessoal já aprontou, assim. Fica no swing, né? Tem piada, tem história. É interessante que essa censura aí, mais 18, serve para essas piadinhas, essas interações, né? E é uma coisa que serve a certos propósitos na série, não... Sim. E não vira uma coisa exagerada de... pra sentir adulto. Eu vou entrar, depois eu comento. Mas não sei que já puxar esse assunto, mas assim, comentando, isso é uma constante agora da DC, né, de animações, porque a cara da Arlequina é 18 também, né, assim. Cara, quem assiste não é mais criança, né, velho? Todo mundo cresceu. Com certeza. Por exemplo, animações que não são 18 da DC, tem aquela lá das meninas lá da Liga da Justiça, né, da DC Ação, né, Teen Titans Go, e é isso, né. Eles tentaram com a Liga na época do filme, só que não deu certo, que era o Justice League Action. Só que não entendi. Muito. Mas essa outra aí, aquela da DC Girls, é meio uma pegada dessas, por exemplo, assim. Pra menina pequena mesmo, tipo, público-alvo. DC Super Hero Girls é bem legal até, gente. Eu gosto. Um dia eu maratonei no Netflix de noite. Eu quero... Como não sei, né, cara? Eu tava vendo, acho que uma reportagem, uma entrevista da diretora de DC Super Hero Girls, acho que ela trabalhou com meninas superpoderosas, e ela tava dizendo que, assim, mercado de animação, pra criança não precisa ter violência, porque criança vai ver violência no videogame. Então, a animação eles querem dar risada. Então, besteróis como Jovens Titãs em Ação é o que tá mais em alta. Com certeza. Faz sentido mesmo. Uma pergunta, eu sei que também retomar esse assunto, mas qual que é a classificação dos filmes animados da DC esses tempos, assim? Varia. Tipo, tem bastante que é pra cima de 16 anos, mas também tem uns PG-13, assim.
Só que o PG-13 animado é uma coisa engraçada, né? Que eles podem ser mais violentos que o live action, às vezes. Mas os últimos que eu vi, tipo, tipo, o Superman o Homem do Amanhã lá, ele já é mais 18 também. Mas eu acho que a tendência vai ser essa mesmo, tipo, essas animações de desenho de traços mais sóbrios, né? Ser todas meio invincible, assim. Cada molecada de 14, 16 anos assiste esses filmes direto, né? Isso aí não conta nada, né? Assim. Ah, assiste, com certeza. Então, eu acho que agora a série pode, né? Ela tem esse negócio dela poder fazer piada sexual. Eu acho que funciona muito bem quando essas piadas surgem, né? Tipo, no meio de... Tipo, entre os jovens e tal. Tipo, aquele negócio lá do... O Geoforça tá querendo escolher o nome dele, ele fala, ah, não, Hot Lava, e a Artemis fala, ah, não, mas não pode ser nome de stripper. E aí o Dick fala pra ela, falou a mulher, a menina que se chama Tigresa, né? Só que, ao mesmo tempo, tem uns momentos Ninguém meio salva. constrangedores, assim, tipo, quando o Raio Negro tá enfrentando a... Não, peraí, tipo, tem duas coisas, que eu esqueci o nome dela em português, mas a menina lá que também é a vilã, que também tem poderes elétricos, né? E ela é meio mais nova, assim. Ela ficou fazendo piada com o Sombra ser meio... Tipo, a piada é com o fato do Sombra ser gay, né? Tipo, ele, não, tá difícil de absorver. Ela, difícil de absorver e tal. E aí depois o Raio Negro enfrenta ela, e ela, não, o meu negócio é levar choque. Ele, não, mas você nunca levou um raio negro antes. E aí, nossa, é muito bizarro, assim, pra falar a verdade. Eu nem tinha reparado nessas coisas. Também não. Cara, não, assim. essa do Raio Negro, pra você ter uma ideia, ele tá montado em cima dela e ela tá deitada no chão, assim, e ele tá segurando ela por trás. É muito sexual, assim. E tudo bem, né? Porque, pô, é mais 18 e tal, mas aí... Mas eles fazem umas coisas legais, assim, com o Raio Negro, que eles abordam muito o estresse pós-traumático dele. Aham. E aí o mais 18 serve bem pra isso. Aí, porque eles... É uma coisa que eu acho legal, você fala da questão política, né? Acho que tem muito disso nessa temporada, né? Porque eles dão aquelas alfinetadas ao Trump, né? Tem a questão do Lex Luthor, né? Dele como secretário. Eu lembro que eu até anotei enquanto eu tava vendo que essa é a temporada mais política de todas, mas aí eu voltei para minhas notas da segunda temporada e eu falei a mesma coisa, porque a série só é muito política o tempo todo, né? É muito política, toda a questão do uso de redes sociais, né? Nossa, é demais. O poder que os Outsiders têm é muito mais o poder da moeda social, né? De como o grupo é visto, né? Como ele é desenvolvido na temporada, mais do que qualquer outra coisa, assim. Pô, essa parte, assim, eu acho fantástica da temporada. Mas, aí, sobre os personagens novos, né? Eu gostei da maioria. Tipo, o Geoforce, ele cansa, assim, sabe? Eu entendo o tropo dele e eu acho que ele funciona muito melhor quando ele tá com a Halo, por exemplo, porque aí eu acho que varia mais as situações com ele, não é só ele ficando estressado porque ele não vai conseguir fazer alguma coisa, aí tem ele tentando lidar com a Halo, ele não sabe. É a mesma coisa que a gente já viu com o Superboy, né, pra falar a verdade. Só que com outras camadas, assim, porque a Halo é uma pessoa ainda mais diferente que a Megan. E outro destino. Mas já falando da Halo, que, cara, assim, eu adoro a personagem, tipo, adoro o fato dela trazer representatividade pra série. Acho muito interessante os poderes dela, né, e como a série tenta abordar, mas... Cara, eu detesto o jeito que a série lida com a violência pra cima dela, cara. Eu acho que o fato dela ter o poder de ressuscitar é muito uma desculpa pra série o tempo todo usar aquele tropo da mulher na geladeira, sabe? Porque ela toda hora é assassinada de maneira muito violentamente gratuita. Ela é esfaqueada, sabe? Estripada. O cara quebra o pescoço. Cara, não tem um episódio praticamente em que ela não se envolva numa morte horrenda, assim, pra ela. E só pra motivar os personagens. Sendo que chega um momento que cansa, porque os próprios personagens sabem que ela é imortal. Então não tem nem por que a pessoa ficar indignada porque mataram ela, mas a série insiste nisso. Vira meio que um Kenny problemático vai dar certo, né? Nossa, eu pensei isso várias vezes enquanto eu tava assistindo. Eu pensei, oh my god, they kill Raylan, sabe? Porque, porra, era isso o tempo todo, cara. A primeira morte dela, tipo, derretem a cara dela, sabe? Tipo, é literalmente, ela é derretida. Aí depois o lobo joga, estripa ela no ar enquanto ela voa. Aí ela é esfaqueada, aí o cara quebra o pescoço. Cara, eu não aguentava mais, assim, sabe? E porque eu acho a personagem fantástica, mas eu acho que a série não soube lidar com isso, né? Nesses momentos, assim, eu fiquei torcendo pra série voltar a ser PG-13, sabe? Pra eu não ter que ficar vendo ela morrer explicitamente toda vez. Nossa, eu tava pensando isso, tava querendo comentar isso também, de como eles se aproveitaram disso de ser mais 18, de poder ter violência, e usaram isso de muleta. Fica matando a menina gratuito, mano. Não dá. Fica, assim, incômodo de assistir. Nossa, total. Tanto que eu acho que, por exemplo, eles até têm uma pegada parecida com o Cyborg e o Body Horror, né? Só que é só no primeiro episódio que ele é apresentado, isso não é frequente, assim, pra ele, do corpo dele ficar sendo deformado, pelo fato de ele ser a máquina, sabe?
Tem pontos que fica gráfico que eu até que curto, tipo, isso aí do Cyborg, o Lobo, porque eu Gosto adoro o muito. Lobo, e eu fico muito feliz, Sim. eles podem usar o Lobo livremente, do jeito que o Lobo é, mas a Halo é um problema com isso, porque fica um negócio cansativo, repetitivo e mau gosto, né? Nossa, demais. Você tem, tipo, a personagem iraniana, praticamente. Não é nem iraniana, mas, tipo, o paralelo dela é, tipo, ela ser iraquiana, alguma coisa assim. É, muçulmana. Aí ela, nossa, aí ela é realmente. caracterizada e sendo assassinada nos Estados Unidos toda hora por... Cara, isso saturou, assim. Realmente não pega bem, né? Sem dúvida. É meio chato isso, né? Porque você para pensar, os dois personagens que meio que são estrangeiros, né? Tem uma problemática com eles, né? Tanto o Brion, né? Quanto ela. Sim. O do Brion é mais pelo personagem mesmo, né? Tipo, acho que nem é uma coisa tão problemática assim. Não, porque o Brion é meio troco. que. Ele é meio essa coisa do príncipe mimado, na verdade, eu acho, mas, sabe assim, o príncipe mimado. Na verdade, Sim, se tanto você que a parar gente pra pensar, vê o irmão ele dele, é meio uma por exemplo, em subversão. alguns momentos o irmão dele não é assim. Não é, mas ele é meio ele até é interessante ele com o personagem, porque ele meio que subverte essa coisa do príncipe mimado. Porque o que é o príncipe mimado? O príncipe mimado, tá na terra dele e tal, é afastado dessa terra e tem que aprender a conviver com outras pessoas e ser humilde, sei lá, tem isso no Thor lá, da Marvel lá, é isso também. Só que o Brion não, né? Ele, na verdade, ele se torna alguém pior, na verdade, assim, na real, que a gente vê, né? Ele vai piorando como pessoa, assim, ele vai se... enquanto o Superboy evolui, assim, começa alguém chato, que se torna alguém legal, assim, pelas influências que coloca na vida dele, o Brion, pelo contrário, ele afasta as boas influências que ele tem e as influências que ele acaba construindo são influências negativas, assim, que acabam fudendo o reino dele, né? Gosto muito de vilão, cara, eu gostei muito do tio dele, assim, cara, assim, achei que é um vilão que é impactante, cara, assim, a gente já comentou aqui que o Justiça Jovem não constrói bons vilões, assim, nessa temporada eu acho que o tio dele teve um peso, assim... nessa temporada rendeu, hein? Rendeu. Pode falar. Porque Porque eu acho tipo, além do tio dele, o Wendell Savage como personagem forte, eu acho que a vovó Bondade lá, a presença dela é muito incrível, assim. Eu acho que conseguiu construir bem pelo lado político também que ela traz. eu acho que conseguiu eu acho que, tipo, o que era meio genérico nas outras temporadas, nessa temporada eu consegui desenvolver bem essa coisa da luta de poder e de aliança do Darkseid, Bondade com o Vandal Savage, e tem esse tio maluco, abusivo dele, assim, mal. Uma coisa tipo monarquia britânica doentia, sabe? Meio pervertida. Então eu acho bem legal isso, assim. É legal mencionar, eu gosto muito do Vandal Savage, que ele é construído, eles fazem aqui todo esse episódio aí, as imagens estáticas, né, que criam um mito, né, do Vandal Savage, e eu gosto muito de como ele se comporta, porque ele é um vilão, mas ele se vê como um herói, o representante do planeta Terra, ele se vê como o herói máximo do planeta Terra. E faz todo sentido você parar a pensar em todo o mito que ele é, né? Não, exatamente. E isso é um pouco... Eu tinha um pouco no desenho da Liga da Justiça, só que aqui é diferente. Mas tem um pouco disso também, né, no desenho da Liga da Justiça. Porque o Venom-Chave... É que lá no Venom-Chave era mais um ditador, filho da puta mesmo, né? Só que naquele episódio lá com o Superman mostra que ele tinha um ideal de vida que se perdeu, e aí ele tem tempo pra se arrepender, não sei o quê. Episódio que todo mundo morre, só que por ele ser imortal, ele continua vivo, né? Exato, continua vivo, e aí ele se fode, né? Aí ele tem tempo pra ver que ele fudeu a vida, né? De todo mundo, né? E se fudeu junto. E aí eu acho que tem isso, mas aqui o Vandal Savage ganha um contorno que acho que cada vez seja até mais interessante, né? De como ele se coloca nesse jogo de poder e como ele mesmo se vê, né, cara? Isso que o Tavão comentou sobre esse episódio, né? Essa narrativa do mito. É um tipo de mito muito americano, né? Tipo, se a gente for parar pra pensar. Tudo bem que o contexto ele é universal, mas é aquela narrativa do homem pequeno que veio de lugar nenhum, enfrenta o mundo. Tio Patinhas, né? Tudo, né? O lugar nenhum dele é vir lá de ser um Neandertal, né? Total. A velha história, né? Com certeza. Eu até fico pensando se Justiça Jovem vai trazer outros personagens que
são envoltos, assim, com o passado do Vendel Savage, sabe? Tipo, o Homem-Ressurreição, que é um outro cara que teve contato com o mesmo meteorito e tal. E é engraçado porque a série, o Diego comentou isso, né? Como ela é uma série sobre o universo DC em expansão e tal. E, cara, como tem participações especiais, assim, de gente que ainda não se formou com super-herói, mas o personagem já tá presente, né? Acho que o Tavão e a Tabitha vão reconhecer, mas várias vezes aparece a Stargirl lá, só que como apresentadora de TV, né? A Courtney Whitmore. E na escola do Cyborg, por exemplo, a gente tem o Cisco sofrendo bullying, o Cisco depois vira o Vibro. É bem orgânico, assim, o universo de Justiça Jovem. O Cisco eu reconheci lá na hora, quando tava contando a história, né, do Cyborg e tal. Eu disse, é o Cisco. Interessante, é legal eles colocar... Eles já tinham feito isso antes, né? Tipo, na primeira tem o Mutano, né? Que... Até na dublagem do Brasil tem uma coisa estranha, assim, tipo, eles não sabiam que ele era o Mutano, e aí não é o dublador comum do Mutano, na primeira. Aí depois descobriu e mudaram, né? Mas é o Charles Emanuel que dubla o Mutano no Justiça Jovem? Então, eu acho que não era ele, só que depois pegaram pra ser ele, entendeu? É que ele é mais um easter egg, né, na primeira e tal. Sim, exatamente. É naquele episódio que a gente comentou sobre do pessoal descobrindo que a vida da Megan é baseada no programa de TV. E essa temporada tem muito episódio que é escrito mesmo pelo Greg Weisman, vocês repararam? Sim. Eu acho que ele coloca, assim, já tem isso nas outras temporadas, assim, mas eu acho que essa coisa megalomaníaca, né? No bom sentido da palavra, né? Então eu acho que o Greg Weisman coloca muito disso na série, né? Porque Gárgulas era uma série muito piradona também, né? Que nem essa temporada aí, eles basicamente colocaram Nova Gênesis, né? Tem todo esse conflito aí, que aí é o que traz o Forrageador, e tem aquele confronto, né, da Miss March com esqueci lá o outro lá, né, também marciano. E é bem legal porque Quarto Mundo, né, essa coisa de Nova Gênesis, eles não usam muito Nova Gênesis, né? Eles sempre usam o Darkseid, né? E aí é Apocalipse mesmo. Então é bacana usar esse outro e essa exploração de trabalho, né, que estão fazendo ali, exatamente, né? Trabalho escravo. Não, é muito doido. Eu fico imaginando, sei lá, o que teria acontecido com o espetáculo Homem-Aranha se ele tivesse continuado, né? Tá muito louco, né, irmão? Uma coisa que eu quero comentar é muito como a escrita da série, ela é bem pensada e muitas vezes ela subverte, assim, alguns estereótipos que eu achei que ela ia cair. Tipo, eu não sei se vocês sentiram isso no começo, Terra, mas a né? gente tem, né, toda a relação do... a da Terra, parabéns, assim, que eu não aguentava... Ela é uma personagem que eu não aguento mais ver representada em mídia, assim, a Terra, porque sempre é a mesma merda, cara, do Contrato de Judas. Caralho. Mas aguarde nem live isso. action. Tipo, não, isso também, né? Não, vai rolar, com certeza, na terceira temporada de Titãs. Mas não só isso, desde o começo mesmo, a gente tem a relação lá da família do Brion, né? E aí o tio do Brion fala que o Brion tá trazendo meta-humanos e tal. E aí eles brigam na frente, ele viu o seu irmão meta-humano. E aí parece que vai rolar naquele negócio de ele vai acreditar no tio e vai expulsar o irmão, né? Mas o irmão não é burro nem nada. Aí ele se toca, não, como assim? Tipo, vocês dois são meta-humanos, só que a sua habilidade é muito maior do que a dele, então você controla isso há mais tempo. Cara, e tipo, é um ponto tão simplesinho de narrativa, sabe? Mas só por não ter caído nesse já tem lá do irmão que fica... Eu gosto de como os personagens são inteligentes, sabe? Na série. E tem uma coisa também, assim, o que você falou da Terra é bem interessante, né? Porque... a história dela foge do que a gente já viu da personagem em outras adaptações, né? E tal. Mas também é interessante porque o ponto da traição dela, né? Não é o ponto comum de traição que a gente vê, né? Assim, do arco que se forma entre ela, né? Eu acho legal isso, assim. Dessa relação dela com o Brion, por exemplo, assim. De como isso se desenvolve, assim. Eu acho que o desfecho que não parece no último episódio é muito bom, assim. Eu gosto muito. Justiça Jovem. A gente comentou nos outros programas, né, que a gente sentia falta era da série inovar um pouquinho dentro de si mesma. Eu não acho que a série faça tanto isso aqui, mas pelo menos ela procura outros caminhos, né? Tipo, no episódio 8 a gente tá acompanhando a narrativa de diferentes grupos, assim, né? Tipo, do time do Batman, e depois do time dos... E aí depois do time dos Outsiders, e aí do time da Liga. E aí cada um tá fazendo uma coisa diferente, e depois você descobre que na verdade era tudo a mesma ação, só que em momentos diferentes do dia, assim, sabe? Não, com certeza. Eu acho que fizeram algumas coisas, tipo...
A própria criação do The Outsiders, um olhar maior para uns personagens tipo Mutano, que teve uma trama forte. Isso que você falou, por exemplo, o episódio lá meio WandaVision, que você comentou, né, David, assim, o próprio Savage, eu acho que tudo isso deu um molho... Tem aquele também que se passa na cabeça do Mutano, né? Exatamente, acho que tudo isso deu um molho mais diferenciado pra temporada, mas sair daquela trama padrãozona que a gente vê, que também teve nessa temporada durante o meio, né, que é bem chato, mas eu acho que conseguiu, entre isso e entre o resto, conseguiu dar uma respirada na série, eu acho. Os personagens meio que respiram, né? Por um lado, eu gosto da segunda temporada por ser frenética, por outro lado, isso acaba fazendo com que os personagens não respirassem tanto, né? E aqui a gente consegue sentir melhor eles, até os novos personagens, quando eles vão aprendendo a lidar em grupo, a lidar com os seus próprios poderes. Tem uma construção legal de relação ali a princípio dos três, né? Da Halo, do Brion e do Forrajador. E tem toda aquela coisa ali que ele considera eles como a colmeia dele, né? Acho que eles constroem bem esse... É uma temporada que ela ainda é megalomaníaca, ela ainda vai mirando muitas coisas bem altas, assim. Só que eu acho ela mais prazerosa, assim, ela é gostosa de ver. Ah, com certeza. Isso que você comentou de ter os episódios que são mais pra respirar, eu gosto de todos, assim, dessa temporada. O que você comentou, e que a Tabitha também elogiou, que é o deles trabalhando como carteiros, eu acho o melhor episódio disparado da temporada, porque justamente por isso, porque, assim, a temporada tava vindo meio que num contínuo, assim, tava vindo num contínuo que ela tava sendo quase um filme, porque o episódio era totalmente dependente do outro, né? Meio que parte 1, parte 2, parte 3. E aí quando você chegou na parte 4, né, que é esse episódio, não foi pra conclusão em si, você pula pra esse respiro, e aí durante o respiro você tem momentos da conclusão do que aconteceu e tal, do Raio Negro se entendendo, a pessoa que ele matou, mas tudo melhor compassado, assim, porque você tá acompanhando o dia a dia do pessoal trabalhando como entregador e tal. Cara, acho muito fantástico esse episódio. Aquele também que a gente descobre que meio que tá todo mundo grávido, né, ou com filho praticamente essa temporada. Pô, mas uma coisa que eu gosto na série desde assim, não tinha muito, né, mas isso foi aumentando progressivamente, né. Quando eles fazem humor, eu acho que funciona, cara, assim, pra mim, assim. Nesse mesmo aí dos carteiros aí, eu acho muito legal, tipo, eles fazem toda essa interação desse monte de Harpers, né? E aí eles colocam eles ali num take ali, fazendo pose e tal, tocando uma música meio Robocop, assim. Eu acho que acerta muito bem aí no humor. E eu nem lembrava que o outro também era um clone, né? O Guardião, né? Ele também é um Harper e tal. Tem vários pontos que eles conseguem lidar bem com essas interações. É muito legal, tipo, comentou antes do Superboy com o Brion. O Superboy, ele virou um homem do campo totalmente zen, né? Nem parece... Nossa, isso. Demais, cara. Que personagem gostoso, né, cara? Em vários sentidos, inclusive. Ele virou tipo o Sam Elliott no Big Lebowski, o Superboy, assim. E o próprio cachorro dele é a mesma coisa, só fica ali dormindo. Exato. E aí ele tem todas essas conversas aí com o Brion, é muito esquentado e tal, aí ele fica colocando ele pra arrumar a moto, né? Eu acho bacana que, tipo, que vocês falaram, porque, tipo, aquela coisa, né? Tipo, eu já passei por isso, então eu sei como lidar com isso e, pô, que merda, mas vamos lidar com isso, né? Tipo, é complicado me ver, mas mas como eu já saí disso, eu posso ajudar esse garoto, sabe? Então eu acho legal essas relações, essas pequenas relações dos personagens, que eles nem têm, sei lá, grandes desenvolvimentos, nem o Superboy, nem o Brion, a relação deles, mas por coisas pequenas você já vê um entendimento entre os dois. Eu queria até fazer uma pausinha, não uma pausinha, né, mas eu até queria falar, tipo, abrir um momento aqui pra gente comentar um pouco o que vocês acharam das mudanças que tiveram desses personagens de uma temporada pra outra. Que antes, tipo, a primeira temporada do Superboy, ele era um cara totalmente estressado, né? Na segunda, ele já é um cara que tá ficando mais ponderado pela relação que ele tem que ter com a equipe, né? Ele já se enxerga mais como parte daquilo. E aqui ele é um homem totalmente sereno e tal. Nesse meio tempo, a Megan, ela também se assumiu, né? Tipo, da segunda pra terceira temporada. A gente vê que ela, por exemplo, ela não precisa mais ficar fingindo que é verde, né? Ela já se assume como branca, assim, a cor natural dela.
Tipo, não a forma natural, mas a cor natural dela, ela já traz, né? Muito mais ela se fixando como ela mesma e tal. Ela é líder da equipe. A gente teve o Kaldur virando o Aquaman. A gente teve o Arqueiro Vermelho assumindo um nome social, né? Agora ele é o Will, ele não é mais o Roy Harper clone. Acho que rola uma boa fluidez entre a segunda e a terceira, assim, por mais que seja um salto, meio que faz sentido as escolhas que eles fizeram para evoluir os personagens. Faz sentido com o desenvolvimento que já tinham deles antes, né? Eles só dão um passo à frente aí em vários. Eu gosto dessa coisa aí que a Megan com o Superboy, você tem essa sensação de que eles são um casal há um bom tempo e tal, eles já têm brigas, né? Eles têm já é um casal maduro, né, Tavão? Já é um casal muito maduro. E faz total sentido com tudo que eles já viveram e tal, os vais-vens deles da primeira e da segunda, e todo o tempo que passou, né? Até daquela cena que eles vão transar é muito sensacional, porque é tão simplesinha e tão íntima a maneira que rola, né? Eu adoro porque essa cena, adoro. Ela tá no banheiro, aí o que você vai vestir? O que você tá vestindo? Ela, ele só minha aliança. Aí ele demora um pouquinho pra entender que ela tá pelada, ele vai correndo pra lá. Ai, cara, é muito maravilhoso. E aí eu acho que foi um bom uso deles terem ido pra mais de 18, né? Porque eu acho que foi uma cena que revela bem sobre a relação dos dois personagens. Eu achei bem bonita essa cena, achei engraçada, divertida, bonita, assim, achei... Ficou bem legal. E assim, eu achei, cara, eu gosto muito disso, porque realmente dá um sentimento que os personagens evoluíram, né? Tudo que você falou, David, assim. Porque realmente é uma série sobre crescimento de gerações de mudanças, né? E a justiça jovem virando uma justiça adulta, vamos dizer assim. Eles estão nesse ciclo agora, né? Assim, de estarem no lugar que eles queriam estar, mas chegaram por lá naturalmente. Não que manjava estar, mas do lugar de maturidade mesmo, assim. E foi indo naturalmente, sabe? Eu gosto disso. Tem até um momento ótimo num dos primeiros episódios que eles falam, tem certeza que eles foram lá pra ilha do cara? Aí ele, cara, você acha que os caras não foram pro lugar que a gente fala, que eles não iriam pro lugar que a gente falaria pra eles não irem? E eles, nossa, agora nossa, quando foi que a gente se tornou os adultos chatos, né? Exatamente. O Dick, ele tem muito disso, porque o Dick, ele fica o tempo inteiro resmungando por conta que, nossa, agora eu sou o líder, né, aqui, né, eu que estou supervisionando esses jovens, né? Acho bem, total. Acho que ele trabalha muito bem essa mudança de figura, né? Por isso que é bom também não aparecer muita liga na temporada, porque meio que eles são o contraponto adulto, né, agora. Sim. Uma coisa que eu esqueci de comentar no começo é que essa temporada foi dividida em duas partes, né, e aí a Liga só aparece oficialmente, assim, no primeiro episódio da segunda parte, que é o episódio 14. Foi transmitido do 1 ao 13, aí ficou uma pausa de uns 4 meses, aí depois voltou do 13 ao 26, no caso. Sobre essa questão dos personagens crescerem, né, e a gente também percebe que eles acabam sendo mais responsáveis do que a Liga da Justiça. Pelo menos, assim, em comparação... A relação que a Liga da Justiça tinha com o pessoal da Justiça Jovem era meio assim, vamos chamar o Conselho Tutelar, né? O Superman não aceitava o Superboy, né? Enquanto que o Superboy super aceita ali o Brion. Hoje em dia ele vai até ser padrinho dele, né? Tipo, olha o salto que deu da relação dele. Esses jovens que, assim, talvez eles tenham se sentido... Eles tiveram mais... O período deles de ação como Justiça Jovens foi muito independente da Liga. Eles não tiveram exatamente mentores tão diretos como eles estão sendo pro Brion, pra Halo e pro Forager. Aí é bem legal como é bem mais elaborada a relação deles, e eu consigo enxergar mais como, bom, eles não tiveram tanto assim esse apoio da Liga, eles estão realmente sendo os mentores e treinando bem o pessoal ali. Pelo menos eu tive essa sensação. Não, com certeza, né? Eles se sentem responsáveis e eles já passaram por aquilo, né? Tipo, isso é até evidenciado algumas vezes. Tipo, a Artemis fala, isso aí é vingança, porque vocês fizeram invadindo o Cadian. O pessoal tá fazendo a mesma coisa que vocês estão fazendo agora, que vocês fizeram na época. É muito isso mesmo, do grupo ter crescido e se sentir responsável e tomar uma atitude, de ter que tomar uma relação que a Liga nunca precisou com eles, né? Até porque são situações diferentes, porque
os heróis da primeira temporada, eles cresceram já como apadrinhados dos super-heróis que já existem, né? A galera que tá assistindo agora é uma galera que surgiu de maneira meio independente, assim, não tem essa relação de crescer. Então cabe ao time da Justiça Jovem a assumir esse papel. Isso que a gente comentou sobre ter saltado para 18 anos, inclusive, e aí a cena de sexo do Superboy e tal. Eu também gosto de muito como eles abordam o negócio do sexo com humor em relação ao Raio Negro e a cientista, assim, porque eles têm, né, tipo, uma química sexual forte quando eles estão em cena, e aí depois que eles começam a se pegar, eles ficam meio constrangidos de estarem juntos na frente das pessoas, né? Tem algumas cenas que tipo, eu vim com o Jefferson, mas o Jefferson mora longe. Ele, não, é que eu tava na casa dele. Você tava na casa dele, os dois meio que se entreolham, assim, sem graça, sabe? É bem uma coisa é que eles, né, elevam, né, mas essa coisa de comédia de relacionamento, não comédia, também comédia, mas tipo, de tema de relacionamento sempre teve na série, né, essa tensão pra isso, né, eles se apropriam também dessa nova faixa etária pra abordar isso com mais liberdade, né? Vamos dizer assim. Essas piadas em torno de relacionamento, aliás, elas funcionam em qualquer nível, né, porque aquela que, por exemplo, quando eles estão resgatando a Terra, e aí o Superboy tá conversando com o Júnior fala, não, você roubou a mulher que eu amava, ele, mas ela não era a mulher de verdade, ele, mas eu gostava da Marciana. Aí o Superboy começa a contar que agora ele vai ficar noivo, enquanto eles lutam, o Júnior começa a dar os parabéns, e fala como é que vai ser o casamento e tal, é muito legal. Muito bom. Justiça Jovem. Então, e voltando a falar um pouquinho sobre o lance político da série, né, tipo, é engraçado ver que essa temporada, assim como todas as outras, é muito política, e o Diego comentou que ela é mais megalomaníaca, e eu acho o que é interessante a gente reparar como ela acaba abrangendo quase todos os grupos que existem no universo DC, né, porque tem o grupo dos meninos jovens, aí tem a Liga da Justiça, né, tem a Liga dos Vilões, tem Nova Gênese, tem a galera da Luz, e aí meio que no meio disso tudo ainda tem uns episódios que aparece um Esquadrão Suicida, né? É meio... Nossa, é bem... tipo, tinha tudo pra ficar zoneado, mas tudo funciona de uma maneira muito orgânica, assim, o jeito que eles compõem, porque todo mundo tá jogando no tabuleiro de alta B, assim. Tipo, é meio louco pensar que a série faz isso, já vinha de 2 temporadas, coloca muita coisa nessa temporada, mas tipo, ela faz isso numa rapidez, sei lá, Paul Dini, o Bruce Timm, a galera lá da DC, anos, né? Foi juntando as coisas, né? Nessa série é tudo muito, né? É bem isso aí mesmo e vamos nessa, né? É engraçado como ela lida com o universo DC, né? Dessa forma, né? Bem rápido. Sim. É tudo muito dinâmico e orgânico, né? Tipo, mas é que eu acho que a série não chama muita atenção pra elementos do universo DC e que ela não tá usando. Tipo, eu comentei, por exemplo, que a Courtney Whitmore aparece como a protagonista, né? Que é a menina que vai se tornar Stargirl, o Cisco e tal. São detalhes pequenos que você só pega e eles só são relevantes se você quiser dar atenção pra ele, né, praticamente. A série, ela trabalha bem o macro, né, essa visão geral de que, mano, tráfico universal, sei lá o quê, de meta-humanos tem que ser um bagulho complexo. E também trabalha de modo excelente o micro, as pequenas, a equipe dos outsiders e também os vilões. A gente consegue ver que tá tudo muito bem amarrado, algo que eles já tinham mostrado nas temporadas anteriores. Dessa vez eles decidiram mostrar que conseguem fazer realmente um universo bem complexo e que eles têm muita consciência de quais são os limites que eles podem atingir e já vão, sabe, se expandindo até eles. Eles colocam esses personagens, esses vilões cósmicos, né? Esses vilões místicos aí, tipo o Vandal Savage, a Bondade, né? O Darkseid, e meio que conectam eles dentro da parte política ali, que tá toda essa Liga do Mal, toda essa difamação que vai sendo feita, né? Contra a Liga. E funciona muito bem isso. Eles conseguem... Poderia destoar do tom político facilmente ali em outras mãos, mas o roteiro consegue colocar eles ali e faz sentido. Total. Vai seguir essa trama intergaláctica totalmente seguida nessa outra trama política. Né? Tudo é uma teia que se fecha muito bem, né? Com certeza. Nossa, principalmente quando aborda qual que é o limite ético, político do que as pessoas podem fazer, né?
porque você tem um conflito lá, por exemplo, o pessoal geralmente manda os times para resolver problemas que a liga não pode agir internacionalmente, porque a liga demanda, tipo, depende do aval do governo. Só que ao mesmo tempo, tipo, você tem o grupo do Batman que age na ilegalidade, e ao mesmo tempo que isso você tem a discussão moral, porque a Mulher Maravilha não sabe se é certo ficar agindo dessa maneira obscura, né? Tem uma fala que eu acho bem emblemática para isso, que o Robin Vermelho acaba soltando: nós vamos ser a anti-luz, né? E aí a Mulher Maravilha, mas o que é a anti-luz, sabe? Ela é uma coisa que a gente quer ser e tal. E é muito sobre isso também nessa temporada. Se os heróis não estão cruzando um limite ético. Tipo, quando eles enganam o time dos Outsiders, causando um negócio na cidade só para conseguir apoio popular. E aí, no fim, é o que o Lex Luthor também estava fazendo, né? Com o time que acaba fazendo no fim da temporada com o time dele. Evidente, mas o negócio do fim da temporada, já que você falou de fim da temporada aqui, uma coisa que rola, quando o Brion mata o tio, é exatamente sobre isso, né? Um limite moral sendo atingido, né? O cara não tem um recorrente nessas narrativas super-herói e tudo, né? Essa coisa dos limites morais, matar ou não matar. A temporada trabalhou isso sempre, né? E a forma que o Brion cede a isso, né? E cede ao lugar de ser um rei fantoche para os interesses políticos da luz, acaba fechando tudo isso, né? Tem todo aquele momento, né, que ele quer que a Terra, né, se junte a ele, né? Ele meio que vai pro outro lado, né? Mas ele meio que termina um pouco reflexivo, né, sobre o que eles faziam antes. Sim, total. Ele deixa uma porta legal. Ele viu um coitado, na verdade, né? Ele virou... Ele é um rei só no papel, né? Porque exatamente. Isso que você falou de terminar reflexivo, tá? Eu gosto de alguns episódios terminam com uma vibe meio melancólicazinha, assim. Tipo o do Cyborg mesmo, né? Você tem o episódio dele tentando se afirmar como ele mesmo, e aí termina com ele olhando pra uma bola no campo de futebol enquanto tá chovendo, ele entendendo que, tipo, ele não vai mais ser daquele jeito, né? Aí falando em finais, assim, um detalhezinho bobo, mas que eu gosto dessa temporada, é os créditos finais, meio que contando uma narrativa, mostrando ali. Tem um cachorro, né? Tem o dedo, né? Do lobo, né? Se transformando em um lobinho. E depois a gente tem o desfecho disso. Ele tem desfecho disso depois. É legal mesmo, é um jeito mais criativo de usar, né? Até porque é streaming também, tipo, não é igual TV, né? Que todo mundo acabava mudando de canal. Às vezes você até mantinha um pouquinho da audiência enquanto funcionava aquele negócio de ver o próximo episódio, né? Assim, só comentando um pouquinho que eu gosto bastante da conclusão da temporada em si, sabe? Eu acho que emenda muito bem todos os arcos políticos. Eu acho que, não sobra quase nada, assim, do que de tema para trabalhar. O episódio em si é fantástico. A conclusão temática da temporada é brilhante. Principalmente pelo que a temporada acabou fazendo, né? O Diego comentou que isso é um dilema constante da narrativa do super-herói, que é um limite para se cruzar ou não. Mas aqui, muito mais do que só esse limite ético, é o limite político, né? Porque a ação das personagens tem envolvimento político com o mundo em que eles estão inseridos. Então acho que a série trabalha. O cara tá livrando o país dele de um ditador, se tornando outro ditador, né, cara? Assim. Se a gente fosse um podcast liberal idiota, a gente podia falar, nossa, o Che Guevara, mas não é, né? É interessante isso que a temporada fecha um ciclo, né? Eles fazem todo um ciclo com os personagens e meio que Markov fica nesse ponto, né? Entre o começo e o final. Eu gosto muito como o Markov, até o professor já tá falando isso, essa coisa de uma burguesia, sabe? A realeza é uma burguesia meio decadente, meio doente, sabe? Não sei se vocês notam isso também, sabe? Assim, uma burguesia aristocrática, monarquista, meio esquisita, meio bizarra. Eu gosto muito disso. Cara, é a situação das monarquias atuais. A maioria delas estão desse jeito. Não, atuais e da história, na verdade, né? Não, atuais. Tipo, tem muito paizinho minúsculo na Europa que tem lá a sua família real, mas é só, sabe? É uma realidade nos países menores. Acaba abordando essa questão de modelos políticos que são aplicados no país, né? Porque o tio do Gregor é uma coisa de mega reacionária, assim, né? E conservadora, querendo banir
os meta-humanos, só que o irmão dele já tem essa política que é igual dos pais, né? Que é mais de abraçar o estrangeiro, né? E tem políticas pra incluir os que é difícil falar, craquianos, né? Que é o pessoal o tio dele eu gosto muito que ele tem uma coisa de uma... ele parece um regionalismo britânico, sabe? De nós contra os invasores, de uma classe superior, sabe? De uma estirpe falsa, uma coisa meio tatiana, sabe? Assim, eu acho bem bacana. Assim. A série, ela é muito um fruto do seu tempo. Em 2019, a gente estava vendo ainda aquelas questões de imigração, principalmente na Europa. Sem dúvida. Até pelo que a gente falou do Trump, né, do Mark Zuckerberg, tem muito disso na série. Então é isso, né, gente? Eu queria que vocês dessem as considerações finais, nota pra temporada, mas nas considerações finais eu queria que vocês falassem o que vocês acharam da série como um todo, assim, sabe? Como foi esse processo, assim, de acompanhar por 3 temporadas. Começando pelo Tavão. Então, eu acho que a série como um todo, ela tem muito mais qualidades do que defeitos. Ela tem toda uma estética, tem toda uma construção de relações entre os personagens, ao mesmo tempo que vai se expandindo. Ela tem seus altos e baixos, né? Quando a empolgação em criação de mundo acaba atrapalhando as próprias relações, que é uma coisa que a gente viu na segunda temporada. Mas aí eu acho que nessa terceira, chegando num ponto de transição ali, num novo mundo, novos personagens, eles meio que conseguiram elaborar um equilíbrio muito bom de qualidades na primeira e na segunda, com defeito maior sendo muito mais o meio da temporada e a animação, que decaiu bastante. Mas eu adorei assistir, adorei acompanhar, realmente tem personagens fantásticos. Eu tô bem empolgado para ver a próxima temporada, e principalmente porque eles parecem expandir cada vez mais, e eu tô bem curioso para ver onde que isso vai dar. A nota para temporada 4 e para a série eu dou um 5. Essa temporada eu achei muito boa, muito legal, assim. Eu acho que ela pega o que as outras tinham de melhor, que tinham de legal, e avança elas, e nota pra série toda daí um 4, é uma boa série. É uma série bem boa, bem acima da média, bem legal, que consegue usar os conceitos da DC de uma forma interessante, complexa, inteligente. Às vezes eu acho que ela tropeça nos próprios pés, mas no geral ela tem mais coisas boas do que ruins. Então é mais ou menos isso. Foi muito legal rever a série, assim, apesar dos seus altos e baixos. Pra terceira temporada, assim, eu entendo e concordo completamente com o que vocês falaram sobre a animação, mas assistindo foi algo que eu não reparei, não me atrapalhou na experiência. O roteiro da terceira temporada, assim, é excepcional. Como eu falei antes, sabe muito bem trabalhar tanto o macro quanto o micro, tanto todo o tráfico no universo de meta-humanos, quanto as pequenas equipes trabalhando para combater. Eu acho que nessa temporada eles se superaram, pegaram toda aquela tradição da primeira e da segunda de já entregar um trabalho acima da média, mas nesse eles capricharam, foi assim, beijo do chefe, sabe? Eu diria que essa temporada tem, assim, 4,5 de pontuação, e a série como um todo fecha com nota 4, porque é uma série realmente muito boa, que aborda muita coisa do universo da DC, e por mais que cometa alguns erros no meio do caminho, a história como um todo é bem inteligente e bem construída, e é difícil não se apegar a esses personagens. Ah, não, vocês falando, deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou mudar minha nota pra essa temporada, vou dar 4,5, deixa 4 nas outras, e pra série no todo é 4. Acho que assim fica mais justo. Ah, esqueci de perguntar, mas e aí, quarta temporada, hein, Legião dos Super-Heróis? Isso. Eu acho que é provavelmente isso o caminho. Ah, com certeza é o que falta, né? É porque na última cena da temporada tem o Superboy tomando um café e a pessoa que tá servindo ele tá com o anelzinho de voo da Legião. Já que eles vão pro Cósmico e Legião, eu adoro Legião. Pena que é pouco usado. Também. Inclusive um dia a gente faz um podcast só sobre a animação da Legião. Eu ia falar isso, já que a gente tá no podcast de desenho, pô, teve uma animação da Legião dos Super-Heróis, né? Foi cancelada com a temporada.
Eu gostava bastante, inclusive. Passando no Cartoon Network, eu via também. Eu via moleque, né? Sei lá se isso é bom. Eles tinham um design bem diferente, assim, da época, porque a época todo mundo seguia ou essa lógica do Bruce Timm, ou tinha Teen Titans, ou Jovens Titãs, né? E aí essa era bem diferente, assim. Na minha cabeça era uma série mais leve, né? Mas assim, a Legião também apareceu num episódio do Superman e num da Liga da Justiça também, né? E fizeram um filme animado. E fizeram um filme animado recentemente da Liga do Bruce Timm, que eles colocaram. Puta, pode crer, eu vi esse filme. Que muita gente bem achou qualquer coisa também. Isso é legal. Mas é que assim, ele se vende como um filme da Liga, mas é meio que um Bruce filme da Timm, Legião. coitado, né? Tá caducando já, né? Tá, com certeza. Com certeza. Sem dúvida. Agora, minha nota da série inteira é um 4, né? Eu gosto, tipo, vocês já sabem o que eu achei, porque vocês ouviram os outros podcasts, eu gosto de como a série intercala o aspecto coming of age de super-heróis com os acontecimentos políticos do mundinho que ela cria. Gosto principalmente agora da terceira temporada, né? Eu acho que ela ser mais 18 dá mais liberdade para os autores, e aí, tendo mais liberdade, a gente consegue ver o máximo de onde eles conseguem levar a série. Eu gosto tanto dos episódios isolados quanto dos episódios que fazem parte da narrativa como um todo. Tem os problemas que eu comentei mais cedo, né? Que mesmo a série sendo mais livre, ela não. Tipo, o fato dela ser mais livre não tira. Não inibe ela de ter problemas, né? Tem o negócio da fetichização, assim, da morte da Halo e de violência de maneira geral. Esse uso excessivo do tropo da mulher na geladeira e tal. Mas eu gosto muito de como a série consegue sair dos momentos grandiosos, né? Tipo, às vezes a gente tem um episódio em Nova Gênesis em que eles estão indo pra fonte, que é meio que a energia central de todo o universo, e aí no episódio seguinte você tá só vendo o chá de bebê das pessoas e elas interagindo, e como tá sendo difícil criar os filhos e tal. Eu gosto de como a série oscila entre os dois polos, assim. Essa temporada, achei ela, eu não sei se eu gosto tanto dela quanto da primeira, sim, mas por agora eu diria que sim. Eu acho as duas as melhores temporadas da série. Eu acho que essa principalmente, acho que essa fica mais evidente, assim, o arco de personagens. Eu acho que os personagens dela acabam dizendo mais do que muita gente que acabava aparecendo mais tarde na primeira, né, tipo a Roquette, que acabou até sendo esquecida aí com o tempo, ou a Zatanna também, que era um personagem mais solto. E eu gosto de algumas conclusões temáticas de personagens que aparecendo na terceira, tipo, a gente vendo que a Zatanna só pode passar 1 hora com o pai por ano, sabe? Isso é emocionalmente forte. E o próprio desenvolvimento mesmo sentimental da abelha, que apareceu um pouquinho na segunda temporada, mas ela em dúvida se ela quer que a filha dela seja um metagênio ou não. Acho muito boa, assim, essa temporada. E pra essa temporada eu também vou dar um 4,5. Então é isso, né? Antes da gente encerrar e eu pedir pra todo mundo falar. Não, esquece. Eu vou pular pra parte de vocês. Então é isso, pessoal. Eu só queria que cada um falasse contra o seu trabalho. Começar pela Tabita. Eu tenho um canal em pré-produção no YouTube chamado Me Chama de Tabs, em que eu vou falar sobre astrologia, entretenimento, vida universitária. O que daí ainda não descobri meu nicho. Podem ir lá me dar um apoio, se inscrever nas redes sociais. Eu sou @tabsvilasboas. Então, muito obrigada pelo convite, pessoal. Muito legal sempre falar de justiça jovem. Valeu. Diego. Opa, então, vocês podem me encontrar no meu canal do YouTube, que chama Ficinema, tem um blog chamado Ficinema também. Eu escrevo para alguns sites, por exemplo, o Cineprot. Daí já deve estar no ar um texto meu sobre a Ida Lupino, uma cineasta norte-americana aí, recomendo. E tem vários textos legais lá de outros colegas. Eu tenho um Twitter chamado @Diego42, um Instagram @Diego42 também. Tô sempre lá comentando sobre cinema, dando dicas, postando review de coisa. Eu tenho o Letterboxd também, chama Diego Quara lá, você pode me ver falando do Snyder Cut lá, o que eu achei, vamos saber. E eu tô num podcast também que chama Fita Errada, com o Cid Souza, que já apareceu aqui, o Gustavo, o Thiago. E é isso, gente, um prazer participar e falar de Justiça Jovem, que é uma animação que marcou a nossa... não nossa vida, mas marcou a nossa história com a animação, acho, assim, em algum momento, pelo menos, de algum jeito. Tá bom. Vocês podem me encontrar no canal Cine Tavão, ali no YouTube, nas redes sociais, @CineTavão, tô ali no Instagram, no Twitter, no Facebook,
E eu tenho 2 podcasts. Tem o meu podcast pessoal, o podcast do Tavão, e tem um outro que eu falo sobre cinema, séries, que é o Mundoscast, que recentemente lançou hoje, né? O WandaVision ali, Impressões Finais. Sim, boa. E o próximo será Snyder Cut. Já fica Boa. aí. Já fica aí a dica para vocês verem depois. Então é isso, pessoal. Até semana que vem com o próximo. Mas não, antes da gente acabar, eu só queria anunciar que a próxima série que a gente vai cobrir mensalmente aí é Mob Psycho 100, que é um anime que saiu, que terminou no ano passado. Só tem 2 temporadas, cada uma tem 3 episódios. Então, se vocês quiserem já ver aí em preparação para o nosso programa, seria ótimo. Então é isso, até semana que vem com o próximo episódio.